Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, lembram dos OVNIs ou dos UAPs ucranianos? Aqueles lá mesmo, que muitos de vocês zombaram da minha cara, dizendo que certamente eram naves alienígenas? Muito bom. O grande Abiloev. Lembra do Abiloev? Abiloev é aquele cara que falava que o Oumuamua era uma nave extraterrestre? Isso mesmo. Ele foi convidado a analisar tudo. E ele tem um pensamento muito parecido com o meu. Aliás, tem até que dar o braço a torcer aqui, porque eu cheguei a criticar o Abiloev, mas vou dizer, viu? Muita coisa eu tenho concordado com esse cara aí. Vamos entender tudo isso e vamos ver a explicação para os famosos OVNIs ucranianos. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hoje não tem Ciência Sem Fim, porque hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, estarei lá no Vilela, de novo, lá no Inteligência Limitada, isso mesmo, com o grande Vilela e com a Roberta Duarte. Então estaremos lá batendo um papo com o grande Vilela sobre o universo, buracos negros, inteligência artificial e tudo mais. Vai ser um papo muito legal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal lá no Inteligência Limitada, se inscreva aí, porque vai ser muito, muito interessante esse papo com ele. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, o que acontece, né? Há um mês e meio atrás, mais ou menos, né? Um mês e meio atrás, mais ou menos, saiu uma reportagem falando que astrônomos ucranianos tinham identificado em dois pontos ali da Ucrânia, usando aquelas câmeras que registram meteoros, teriam registrados objetos voadores não identificados, ou como a gente chama atualmente, os famosos fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos pela sigla UAP. Muito bem. Lá no artigo, os astrônomos dizem que eles não sabem dizer o que são aqueles objetos que eles detectaram, que eles detectaram dois tipos de objeto, né? Um que era até chamado de objeto fantasma, que ele era muito escuro e tudo mais. Eles não sabiam o que era, mas tinham ali detectado esses objetos. Tinha até alguns dados, né, sobre esses objetos, né? Então, objetos que poderiam ter ali entre 13 e 12 metros e atingir uma velocidade de 15 km por segundo a uma distância de até 10 a 12 quilômetros. Então, tudo isso aí foi relatado, o vídeo tá aí, eu vou deixar o vídeo aí para você assistir, se você não lembra, vai lá e dê uma olhada. Muito bem. O tempo passou, né? E o governo ucraniano, aliás, um cidadão aqui do vamos dizer assim, né? Podemos dizer que é do governo ucraniano, ele procurou um cara muito conhecido de quem estuda e de quem lê aí, vamos dizer assim, sobre UAPs. Ele então é o chefe do escritório de resolução de anomalias de todos os domínios lá do Pentágono. Ele apareceu na casa de quem? Do Aviloev. Quem é o Aviloev? Muito bem. O Aviloev, ele é um professor de Harvard, professor de astrofísica da Universidade de Harvard. Ele ficou muito famoso quando ele escreveu o livro Extraterrestrials, ou Extraterrestres em português, que é um livro onde ele relata sobre o Oumuamua, que o Oumuamua pode ser uma nave enviada, né, por uma outra civilização, coisa do tipo e tal.
O livro nem é muito por aí, não. Tá? Eu li o livro. O livro, na verdade, ele fala como que o Oumuamua foi descoberto, sobre as características dele, e se por acaso ele fosse uma nave alienígena, como que a gente ia atrás dele. Todo esse estudo que ele fez sobre o Oumuamua levou ele a construir um negócio chamado Projeto Galileu, que eu já fiz vídeo do Projeto Galileu aqui, que na verdade é um projeto muito interessante. A ideia, resumidíssima aqui para vocês, assistam o vídeo aí, o resumo do Projeto Galileu é o seguinte: outros objetos interestelares vão visitar o nosso sistema solar. Muito provavelmente isso vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para estudar esses objetos. Isso que é o Projeto Galileu. Na verdade, o Projeto Galileu é um projeto para você construir uma câmera de altíssima sensibilidade com que você possa identificar esses objetos o quanto antes e mandar uma sonda rapidamente para estudar esses objetos. A sonda seria a Comet Interceptor, da Agência Espacial Europeia. Ela ficaria ali num determinado ponto, muito provavelmente num ponto de Lagrange, né, que é um ponto de equilíbrio gravitacional. Assim que a câmera do Projeto Galileu passasse, identificasse, a sonda poderia ir atrás e a gente poderia estudar um objeto de outro sistema planetário. Algumas coisas que ele deixa muito clara no Projeto Galileu, ele fala que o Projeto Galileu não é um projeto de ufologia, ele não tem a menor intenção de ficar analisando imagens, fotos de disco voador, não é isso. O lance dele é estudar esse tipo de objeto. Mas ele é um cara, professor de Harvard, astrofísico, proeminente aí nesse negócio todo. E, como foram astrônomos lá da Ucrânia que fizeram essa detecção, o pessoal foi atrás dele. E o Aviloeb, ele tem podemos dizer que é um blog, né? É uma página no Medium, né? Ele tem uma página no Medium, aonde ele relata as coisas, escreve as coisas e tudo mais. E ele relatou ali, né? Muito interessante, ele escreveu assim, ó. Vou ler exatamente o que ele escreveu aqui no Medium, tá? Mas ontem à noite recebi um pedido especial de um oficial de alto nível do governo dos Estados Unidos para resumir meus pensamentos sobre assinaturas observáveis de OVNIs. E então, essa manhã, verifiquei o relatório do OVNI da Ucrânia e escrevi um artigo sobre isso algumas horas depois. Eu vou deixar o artigo que ele escreveu aí para vocês, tá? O artigo chama Down to Earth, Limits of Unidentified Aerial Phenomena, que é como que eu posso dizer assim, né? O que é Down to Earth? É com os pés no chão. Podemos resumir desse jeito, né? Bem, ele dá uma pequena introdução, que eu já falei para vocês, né? E tudo mais. E quando eu fiz o vídeo, eu falei, galera, isso aí muito provavelmente não é objeto de outro planeta, né? Nós estamos na Ucrânia, a Ucrânia é um ambiente muito complicado, muita coisa voando ali no céu, muito provavelmente pode ser algum drone, pode ser um armamento, pode ser um avião, pode ser qualquer coisa. Fui xingado, fui esculhambado, né? Por tudo isso, então estamos aqui agora com o nosso amigo Avilo. Aliás, o Aviloeb é um cara que eu gostaria muito de entrevistar ele um dia, se eu tivesse essa oportunidade, beleza? Muito bom. Então é o seguinte, a primeira coisa que ele percebeu rapidamente é que a distância desses objetos escuros deve ter sido incorretamente superestimada em uma ordem de magnitude. Ou então, olha isso aqui é que é legal pra caramba. Ou então, o seu choque na atmosfera da Terra teria gerado uma bola de fogo brilhante com uma luminosidade óptica facilmente detectável. É o que eu falo pra vocês. Não, Sérgio, é porque veio o OVNI e ele entrou. Cara, se ele entrou pela atmosfera a uma determinada velocidade, não tem como. Ele vai gerar alguma coisa. O Aviloeb aqui que tá falando isso também, tá? Outra coisa, né? O interesse em UAP decorre da sua potencial origem não humana. Equipamentos extraterrestres podem chegar de duas formas: lixo espacial, semelhante ao modo como as nossas próprias sondas, né, aparecerão em 1 bilhão de anos, ou equipamentos funcionais, como dispositivos autônomos equipados com inteligência artificial, tudo isso, né? Esse último seria uma escolha ideal para você atravessar a galáxia. Lógico, você não vai pôr um cidadão dentro de uma nave, né? Você manda ali uma inteligência artificial, um robô,
qualquer coisa do tipo fazer isso. Muito bem. É provável, prestem atenção nisso, que quaisquer dispositivos funcionais embutidos na atmosfera da Terra não carreguem entidades biológicas, porque elas não sobreviveriam à longa jornada pelo espaço interestelar e suas condições adversas, incluindo bombardeio por raios cósmicos energéticos, raios-X e raios gama. Então ele fala isso. Primeira coisa é isso, que muito provavelmente não tem entidade biológica nenhuma, tá? Os aparelhos tecnológicos com inteligência artificial podem ser blindados para resistir tudo isso, ou seja, é muito mais fácil que não tenha ninguém dentro de uma nave dessa. Outra coisa, né? Que ele vai falando aqui. Ele fala que o sistema de propulsão, né? Então a técnica de propulsão mais adequada que foi usada em todas as missões espaciais da Terra são foguetes químicos. Como os foguetes carregam seu combustível, eles podem navegar para um planeta desejado e de lá e desacelerar para poder chegar, né? Como que você vai fazer se você quer entrar na Terra? Você vai ter que ter um foguete, um motor que seja capaz de você acelerar e desacelerar ele. Em resumo, diz o Aviloeb, a propulsão química permite escapar da zona habitável de estrelas semelhantes ao Sol e permite desacelerar perto de um destino. O relatório ucraniano, agora preste atenção, sugere objetos com velocidades comparáveis de até 15 km por segundo. Dispositivos que precisam reabastecer favoreceriam um planeta habitável, onde a água líquida ou combustível orgânico estivesse disponível. Aí ele vai contando aqui, né, que os planetas podem ser identificados e tal. Então, ou seja, se tivesse alguma entidade em um outro planeta, você conseguiria identificar o sistema que teria esse planeta e poderia mandar sua nave para lá, logicamente com uma inteligência artificial pilotando ela. Beleza? Até aí? Muito bom. Então, ele fala o seguinte, eu aponto que qualquer, né, no meu artigo, ele fala, meu artigo aponta que qualquer movimento supersônico de tais dispositivos através da atmosfera da Terra seria inevitavelmente acompanhado por emissão óptica. Beleza? Mostrei que um objeto com área de seção transversal frontal de 10 metros quadrados, movendo-se a uma velocidade supersônica de 10 km por segundo, deve criar uma onda de choque na atmosfera da Terra e dissipar uma potência mecânica de 1 terawatt a uma altitude de 10 km. Dados sobre meteoros implicam que cerca de 1/10 da potência cinética é irradiada na banda óptica, o que implica que as propriedades relatadas dos objetos fantasmas acima da Ucrânia resultariam em bolas de fogo de luminosidade visível acima de 100 gigawatts. Tá vendo só? Então, olha só o que ele falou. Concluí que as velocidades e tamanhos relatados dos objetos fantasmas teriam gerado bolas de fogo de luminosidade óptica detectável em suas distâncias sugeridas. E, portanto, esses objetos não poderiam parecer escuros. No entanto, se os objetos fantasmas estão 10 vezes mais próximos do que o sugerido, seu movimento angular no céu corresponde a uma velocidade física 10 vezes menor, ou seja, 1,5 km por segundo. E o seu tamanho seria entre 0,3 e 1,2 metros. E você sabe o que é isso? Sabe o que se move na atmosfera a essa velocidade e é desse tamanho? Características de cartuchos de artilharia. Tá vendo só? A luminosidade inferida da bola de fogo aumenta com a distância até a quinta potência e é reduzida a um nível modesto de alguns megawatts se a distância for menor por um fator de 10, que foi sugerido pelos astrônomos ucranianos. Se os projetos de artilharia têm um diâmetro frontal de apenas 10 centímetros, então a luminosidade inferida da bola de fogo é de apenas 10 quilowatts. Então, é isso que ele está falando. Depois de corrigir o fator de 10, superestimar a distância, tudo se encaixa com parâmetros de projéteis de artilharia. Como físico, ganhador do prêmio Nobel Richard Feynman observou no título do seu livro, há um grande prazer em descobrir coisas.
Não há saída para os argumentos mencionados acima, porque os astrônomos ucranianos viram os objetos como escuros, o que significa que eles bloqueiam a luz de fundo do céu. A seção transversal eletromagnética necessária para a interação com a luz implica que os objetos fantasmas também devem interagir com as moléculas de ar. Os astrônomos ucranianos também identificaram um objeto luminoso e variável a uma altitude de 1.170 km que foi detectado através de observações em 2 locais acima da Ucrânia. E sabe o que era o objeto brilhante? Esse objeto provavelmente é um satélite. Por isso que, assim, dando o braço a torcer aqui, né, como eu falei no começo, o Avi Loeb, ele foi um cara muito criticado, certo? Muito criticado pelas ideias dele, ele chegou até a ofender alguns pesquisadores e tal, né? Mas, cara, ele, como ele diz aqui no artigo dele, ele é um cara pé no chão. Então, antes da gente partir para explicações malucas de naves alienígenas e tudo mais, você tem que esgotar tudo que você tem aqui para poder explicar ele. Fazer a conta direito, medir direito, você perceber que se alguma coisa está entrando na atmosfera a uma determinada velocidade, não tem como. Vai interagir com a atmosfera. Ah, não, porque ele tem uma... Não tem, cara. Ele vai interagir com a atmosfera. E ao interagir com a atmosfera, ele vai gerar uma bola de fogo, como diz o Avi Loeb. E a bola de fogo vai ser observada. Vamos falar um pouquinho do círculo, né? Do agroglifo lá em Santa Catarina. Não, porque a nave veio e fez. Ninguém relatou a presença de uma nave espacial ali. Uma nave espacial pairando ali no ar para poder gerar aquele desenho, ela faria barulho, ela geraria luminosidade altíssima. Ou seja, temos que primeiro esgotar todas as explicações pé no chão que a gente tem. Esgotou elas e nenhuma delas conseguiu explicar o fenômeno, aí sim você pode partir para explicações malucas da cabeça de qualquer um. Mas o que a gente tem hoje, de todas as observações e dados coletados e tudo mais, é o seguinte: tudo isso você tem explicações. Então, o Avi Loeb foi lá, pegou tudo que os ucranianos fizeram, fez todas as contas bonitinho e ele descobriu, cara, vocês viram, primeiro, o que vocês viram era um satélite e a outra coisa que vocês viram eram artilharias. É isso que vocês viram, mais nada, entendeu? Não tem nada de outro mundo nisso aí. Ele fala, né, ele deu uma entrevista também, falando que, obviamente, o céu da Ucrânia, nesse momento, como eu falei no começo para vocês, não é o melhor lugar para você procurar esses objetos. Você tem helicóptero, você tem avião, você tem drone, você tem artilharia de todo tipo, míssil antiaéreo, baterias antiaéreas voando, balas traçantes e tudo. Não é o melhor lugar do mundo atualmente para você fazer uma busca por objetos voadores não identificados ou fenômenos aéreos não identificados. Então tá aí o belíssimo texto do Avi Loeb para vocês, astrofísico da Universidade de Harvard, dando a explicação sobre o que seriam os OVNIs ucranianos. Beleza? Tá vendo como que eu não tava tão maluco assim? É isso, cara. Esgotem. Fica aqui, ó, tá? De conselho para todos vocês. Esgotem todas as explicações pé no chão. Se você assistir esse vídeo até aqui, eu quero que você coloque no comentário pé no chão. Pé no chão, hashtag pé no chão. Esgotem todas as possibilidades pé no chão. Esgotou elas? Beleza, aí a gente pode partir para tentar achar outras explicações. Combinado? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV.
Fui!